Algo está acontecendo com Jair Bolsonaro, e não é pouca coisa. Nos últimos meses, o nome dele voltou a ocupar espaço no noticiário, nas conversas políticas e nas redes sociais. Mas, curiosamente, quase ninguém explica o cenário completo. As informações aparecem fragmentadas, um detalhe aqui, outro ali, e no meio disso tudo, cresce a confusão. Neste vídeo, você vai entender o que está acontecendo com Bolsonaro agora, por que esse momento é tão simbólico e por que o debate em torno dele continua dividindo o Brasil. Sem torcida, sem gritaria, apenas contexto. Jair Bolsonaro não ocupa mais a presidência, mas também não saiu do centro da política brasileira. Mesmo fora do cargo, ele continua sendo uma das figuras mais influentes do país. Para alguns, representa resistência. Para outros, representa ruptura. O fato é que seu nome ainda mobiliza milhões de pessoas, e isso faz com que cada movimento, cada decisão institucional, cada silêncio ganhe peso político. Não se trata apenas de uma pessoa, mas de um símbolo. Nos últimos dias, surgiram informações de que Bolsonaro foi autorizado a realizar exames médicos fora do local onde se encontrava após um episódio de saúde considerado, segundo relatos divulgados, sem gravidade confirmada. De acordo com as informações que circularam, os exames teriam sido feitos por precaução. Nada indicaria, até o momento, uma situação clínica grave. Mas o ponto central aqui não é apenas o exame médico, é o contexto. Um ex-presidente em meio a disputas políticas intensas, com decisões judiciais sendo acompanhadas de perto, tendo cada passo analisado por apoiadores, críticos e pela imprensa. Após os procedimentos médicos, Bolsonaro teria retornado à rotina determinada pelas autoridades, reforçando que, independentemente das interpretações políticas, o cenário segue sendo conduzido dentro das decisões institucionais. Para alguns, isso representa rigor excessivo. Para outros, normalidade jurídica. E é exatamente nesse choque de leituras que o debate se intensifica. O caso de Bolsonaro hoje não é apenas jurídico, é narrativo. Existem pelo menos duas principais leituras circulando ao mesmo tempo. A primeira sustenta que há um endurecimento institucional contra ele, que decisões seriam politizadas e que o tratamento dado ao ex-presidente seria diferente do padrão. A segunda leitura afirma que as instituições estão apenas funcionando, que ninguém está acima da lei e que o peso simbólico do cargo não pode servir de escudo. Essas duas visões não dialogam, elas colidem. E essa colisão mantém o país em estado de tensão constante. Independentemente da posição ideológica, há um ponto difícil de negar. Bolsonaro ainda influencia o jogo político. Mesmo sem cargo, mesmo fora do poder formal, seu nome continua sendo usado como referência, como bandeira ou como oposição. Analistas avaliam que o chamado bolsonarismo vai além da figura física de Bolsonaro. É um movimento político, cultural e social. E movimentos não desaparecem simplesmente com o afastamento de um líder. Eles se transformam. O que pode acontecer daqui para frente? Existem alguns cenários possíveis. Um deles envolve o enfraquecimento gradual da influência direta de Bolsonaro, com o surgimento de novas lideranças tentando ocupar esse espaço. Outro cenário aponta para a manutenção de seu nome como referência central, mesmo que de forma indireta, influenciando discursos, alianças e decisões. Nada disso está definido, e talvez seja exatamente essa indefinição que mantenha o assunto tão vivo. No fim das contas, a pergunta não é apenas o que está acontecendo com Bolsonaro agora. A pergunta maior é: o que o Brasil faz com os símbolos que cria? Com figuras que dividem, mobilizam e continuam relevantes mesmo fora do poder. Esse capítulo ainda está sendo escrito, e, goste ou não, ele ainda não terminou. Agora me diga, isso é o começo do fim ou apenas mais uma fase de uma história que ainda vai render muito debate?